O avivamento não é apenas bíblico. Eu creio no avivamento porque é histórico. Deus fez isso na história. É comunitário, muda as comunidades e é prático. Muda as pessoas, cria pessoas novas. E é espiritual. Muda completamente o ambiente espiritual, eliminando pecados e crimes. É simplesmente lógico que isso é algo essencial. Let your rain fall in this desert. A transformação de uma sociedade em um nível regional não é comum, mas não é uma aberração. Como a história nos revela, isso ocorrerá quando e onde o Espírito de Deus tiver lugar. Como no Alto Ártico, as partes remotas da Escócia, as Hébridas, ecoam com contos do sobrenatural. E como o longínquo Norte, este local rochoso e varrido pelo vento parece um lugar improvável para Deus visitar. Ainda assim, os céus têm se rasgado sobre essa terra antiga com uma regularidade extraordinária. Essas visitações são chamadas de avivamentos, mas são diferentes de tudo o que a maioria de nós já vivenciou. A história recorda reuniões com 9.000 pessoas, mas é difícil de acreditar, porque a ilha tem apenas 12.000 habitantes. Em 1949, a presença de Deus desceu mais uma vez. Desta vez, na paróquia de Barvas. O refrigério era definitivamente necessário, mas não veio facilmente. O orgulho religioso e o legalismo tinham criado divisões profundas na igreja. Alguns clérigos se recusavam a crer que Deus poderia fazer uma grande obra sem começar com eles. Quando o refrigério enfim veio, eles se opuseram amargamente. Havia uma tremenda oposição da maior denominação. Mary Peckham era uma adolescente quando o avivamento explodiu, mas ainda se lembra da frieza espiritual que o antecedeu. A temperatura espiritual na ilha antes do avivamento era religiosa. Não era algo vivo, era um inverno espiritual. Nem todos estavam dispostos para enfrentar esse inverno. Avivamento é algo que, quando você experimenta, você sempre quer experimentar de novo. Uma pessoa que se converteu na época do avivamento, chamado Donald John Smith, se lembra como os intercessores locais arregaçaram as mangas. As pessoas oravam o tempo todo por esse avivamento. Oravam nos celeiros, você os ouvia orando. Entre os guerreiros de oração mais fervorosos estavam duas irmãs anciãs, uma delas quase cega. Oravam por avivamento várias vezes por semana, muitas vezes até tarde da noite. Elas estavam agarradas à promessa de Isaías 44. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Uma delas não conseguia nem sair de casa. Ela estava de cama. Então eu lia a Bíblia e orava com elas. Podíamos sentir a presença do Senhor. Elas conheciam seu Deus. Desafiado pela fé dessas mulheres de Deus, 7 líderes da igreja se reuniram em um celeiro próximo para orar. Por meses, eles clamaram a Deus para que ele despertasse um apetite ainda maior pela sua presença. Aquele foi o momento que definiu o começo do avivamento. Estavam em 1949, no meio do ano. À medida que os presbíteros continuavam sua intercessão no celeiro, perceberam que as luzes dos lampiões das casas e fazendas por perto ficavam acesas até tarde da noite. Algumas nunca se apagavam. A fome de Deus que as pessoas sentiam tinha ultrapassado o desejo de dormir. Os presbíteros perceberam que suas orações tinham sido respondidas. Era uma comunidade em oração. As pessoas choravam muito. Eles tinham tantas expectativas, tantos desejos. Eram como dores de parto. Eram orações dolorosas. Havia tanto anseio para que Deus viesse. E Deus respondeu. Com todos os empecilhos retirados, Jeová se aproximou. Uma coisa muito significativa acontecera na noite anterior. Tinha algo meio estranho, quase arrepiante, na atmosfera da casa. Sentíamos um poder e, depois, até mesmo a louça estava tremendo. Foi como se o Senhor tivesse descido como um vento poderoso. A casa tremia com o poder da oração e a presença do Senhor. E as pessoas ficaram com medo, porque algo sobrenatural estava acontecendo. A glória Shekinah de Deus desceu sobre toda a comunidade
como uma luz sobrenatural visível, pairando sobre muitas casas nas fazendas. Havia luz sobre as casas. A glória do Senhor resplandecia por toda parte. Nós ficamos ali, de pé, sem saber o que dizer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi só o que dissemos. Por volta de 4 horas da manhã, uma multidão de 700 pessoas se reuniu ao redor da delegacia de polícia da comunidade. Muitos tinham viajado de vilas vizinhas, atraídos por um poder incompreensível. Andando na estrada principal, eles clamavam a Deus. Eles deitavam na estrada, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles. Era como se de repente estivéssemos na eternidade. Questões eternas, coisas eternas, eram muito reais para nós. Uma figura-chave no desenrolar do avivamento foi o reverendo Duncan Campbell, um pregador fervoroso da Igreja Livre Unida. Ele andava impetuosamente para lá e para cá no púlpito, transpirando muito. Meus queridos irmãos, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Os salões de culto ficavam lotados. Os incrédulos também vinham. Pessoas de todas as partes da ilha vinham. A igreja ficava superlotada. As pessoas sentavam nas janelas. E muitos outros do lado de fora. Ah, sim, tinha outro tanto de pessoas do lado de fora. Você pode fazer uma comunidade sentir o impacto de uma cruzada, dizia o fervoroso pregador. Mas apenas Deus pode fazê-lo sentir o impacto de Deus. A presença de Deus afugenta nossos programas. Um evangelista sem esforço especial, sem nada organizado nas teses dos esforços humanos. Mas a consciência da presença de Deus pode levantar uma comunidade inteira. Logo, o mover do Espírito de Deus foi sentido em outras ilhas, incluindo Harris, Bernera e Tiree. Mas é do avivamento em North Uist que Jim Blanchard se lembra mais. Foi no ano de 1957. Havia uma consciência do poder de Deus trabalhando em toda a ilha. Pessoas estavam sendo salvas todas as noites. Vidas estavam sendo transformadas. Nós podíamos apenas dizer, Deus passou por aqui. À medida que as notícias do avivamento se espalharam, muitos repórteres apareceram na ilha perto da época do Natal. Quando chegavam ao hotel, eram levados ao bar pelo proprietário. Olha, ele dizia, todo esse álcool está aqui. As pessoas não estão vindo. Elas estão indo às reuniões. As reuniões de avivamento estão acabando com a venda de bebidas. Reclamações semelhantes eram ouvidas por toda a ilha. A comunidade havia mudado, sem sombra de dúvida. Os bares da vila praticamente desapareceram um a um. O poder do avivamento afetou toda a comunidade. Não dava para ficar indiferente com o que estava acontecendo. Era como se a consciência da presença de Deus se desabrochasse em toda a ilha. E houve uma transformação completa. E todos sabiam que Deus havia chegado. Essa era a resposta. Tendo observado a disposição de Deus de transformar culturas e territórios distintos, apenas uma pergunta permanece. Isso pode acontecer em nível nacional?